Feche os olhos e imagine não o brilho de Roma que aparece nos livros, mas o silêncio pesado que se esconde atrás de suas estátuas. Você sente o vento seco do Mediterrâneo, trazendo consigo o cheiro de cinzas. É o ano 146 a.C. e diante de você não há triunfo. Há o fim de uma cidade inteira. Cartago, a rival que ousou enfrentar Roma, está prestes a desaparecer não apenas dos mapas, mas da memória. Você caminha por muralhas destruídas, ainda fumegantes. Soldados romanos avançam pelas ruas com tochas em mãos, incendiando o que resta de casas e templos. Homens são atravessados por espadas, mulheres arrastadas, crianças acorrentadas. O som que você ouve não é o rugido de uma batalha, mas o choro abafado de um povo que percebe que não restará ninguém para contar sua história. Roma não queria apenas vencer. Roma queria apagar. Mais de 150 mil mortos, corpos empilhados nas esquinas como estacas de advertência. Outros 50 mil amontoados em caravanas humanas que marcham em silêncio. Você observa sacerdotes sendo arrastados pelas ruas enquanto os templos são profanados. As bibliotecas queimam, os rolos de conhecimento viram fumaça. E quando nada resta além de ruínas e pó, os romanos jogam sal nas terras ao redor. Um gesto cruel, simbólico, como quem diz: aqui nada mais crescerá, aqui nada mais viverá. E você percebe, o que aconteceu em Cartago não foi apenas uma vitória militar, foi genocídio, foi a tentativa de apagar não apenas uma cidade, mas a própria ideia de que Roma poderia ter um rival. Um aviso para o mundo antigo: resistir a Roma não significava derrota, significava inexistência. Mas Cartago não foi a única cicatriz. Caminhe agora até Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Você se encontra diante de muralhas altíssimas, mas dentro delas reina a fome. O general romano Tito cerca a cidade e durante meses corta todo o suprimento. O cheiro de cadáveres se espalha, a água se torna veneno e há relatos que fazem sua pele arrepiar. Mães devorando os próprios filhos para sobreviver. Quando finalmente os portões caem, o que você vê não é conquista, é colapso. Mais de 1 milhão de mortos, corpos amontoados em ruas estreitas, sangue correndo como riachos. O Templo de Jerusalém, símbolo da fé de um povo, é incendiado, e o que não vira cinza é levado como saque. A Arca da Aliança desaparece para sempre, um vazio que ecoa até hoje. Os sobreviventes, escravizados, crucificados, dispersos pelo mundo. A diáspora judaica começa com o ferro romano e sua dor atravessará séculos. Roma, em sua arrogância, ergue um arco triunfal para celebrar o feito, o Arco de Tito, onde ainda hoje se vê esculpido o saque do templo. Você olha para aquelas pedras e entende: o que para Roma foi triunfo, para outros foi o início de um trauma eterno. E talvez você se pergunte: por que tanta brutalidade? Porque não bastava vencer, porque era preciso destruir. A resposta sussurra nos corredores da história. Roma não se sustentava apenas pela glória, mas pelo medo. Cada massacre, cada cidade apagada, cada povo crucificado, era uma mensagem para todos os outros. E a mensagem era clara: resistir é morrer, submeter-se é sobreviver. Mas essa não foi a pior parte, porque Roma não apenas matou em guerras, Roma aprendeu a transformar a morte em espetáculo. E o que você verá a seguir não são apenas exércitos derrotados, mas corpos pregados em cruzes, sangue jorrando em arenas e a própria fé sendo queimada viva. O lado mais sombrio de Roma ainda está por vir. Imagine a Via Ápia em 71 a.C., uma estrada que deveria ser apenas caminho de mercadores e soldados, mas aos seus olhos ela se transformou em um corredor da morte. Ao longo de quase 200 quilômetros, mais de 6.000 corpos crucificados erguem-se contra o horizonte. O sol castiga as peles expostas,
Os olhos já sem vida parecem mirar o vazio, e bocas abertas congelaram no último grito de agonia. A cada passo, você sente que o chão inteiro respira dor. A revolta de Espartaco terminara não apenas em derrota, mas em humilhação absoluta. O general Crasso quis mais do que vitória militar. Quis uma lição eterna. Os corpos dos rebeldes pregados à madeira não serviam apenas de punição. Eram símbolos. Símbolos de que Roma não toleraria desafio. De que qualquer tentativa de rebelião seria esmagada de forma que nem o vento pudesse carregar o esquecimento. Ao caminhar por essa estrada, você quase sente o silêncio interrompido apenas pelo grasnar dos corvos que disputam olhos e vísceras dos condenados. O cheiro de carne apodrecida acompanha cada passo, e você percebe que Roma transformou a própria natureza em cúmplice de sua crueldade. Esse espetáculo não foi reservado a arenas. Foi feito para todos, à vista de cada camponês, de cada viajante, de cada criança. Mas se a Via Ápia era a mensagem da repressão, o Coliseu era a celebração da violência. Você atravessa seus portões de pedra e sente a vibração de dezenas de milhares de vozes. O som da multidão é ensurdecedor, como se fosse uma criatura única, sedenta, faminta por sangue. As arquibancadas se erguem como ondas de pedra e cada rosto parece arder no mesmo desejo, ver a morte acontecer diante de seus olhos. No centro da arena, gladiadores esperam. A maioria não escolheu estar ali. São escravos, criminosos condenados, prisioneiros de guerra. Mas alguns, raros, oferecem-se como voluntários, sonhando com glória e riqueza. Você percebe, porém, que para todos o destino é o mesmo. A vida de cada um depende não apenas de sua força ou habilidade, mas do humor da multidão e do gesto de um imperador entediado. O portão se abre e um gladiador é empurrado para dentro da arena. Diante dele, não outro homem, mas um leão faminto. O rugido ecoa como trovão. O choque é instantâneo e a multidão explode em aplausos. Para os espectadores, aquilo é espetáculo. Para o condenado é apenas desespero. Roma transformou o sofrimento em ritual público e cada gota de sangue que cai sobre a areia é recebida como oferenda. Mas não se trata apenas de homens contra feras. Os gladiadores se enfrentam em duelos que muitas vezes só terminam quando um deles está morto. A multidão grita, pede sangue, e o imperador decide com um gesto de polegar o destino do vencido. Imagine o silêncio suspenso, milhares aguardando a decisão de um único homem. Polegar para cima, a vida. Polegar para baixo, a execução. Execuções públicas também se tornaram espetáculo. Condenados eram obrigados a encenar tragédias mitológicas em que o final era sempre real. O papel de Ícaro terminava com a queda fatal, o de Prometeu com o corpo dilacerado. Não era teatro, era sacrifício, transformado em entretenimento. Roma vestia a morte com máscaras, mas não escondia sua crueldade. O Coliseu ainda ia além. Você o vê inundado artificialmente, transformado em lago improvisado. Pequenos navios entram na arena, gladiadores remam e batalhas navais são encenadas. Homens se afogam, lanças atravessam corpos e a multidão aplaude como se assistisse a um espetáculo divino. Cada invenção de Roma era mais um degrau na escada do horror. Durante a inauguração do Coliseu, sob o imperador Tito, mais de 9.000 animais foram mortos em poucos dias. Tigres vindos da Índia, leões do norte da África, elefantes trazidos de longe, todos abatidos sob o olhar extasiado da multidão. Você quase sente o cheiro de pelo queimado, o rugido dos animais, o choque das lanças atravessando pele grossa. A cada novo espetáculo, Roma mostrava não apenas poder militar, mas poder sobre a vida e a morte. Não importava se eram homens ou feras, gladiadores ou escravos. O que importava era que o sangue jorrasse, que a multidão esquecesse fome, impostos, desigualdade. A arena era a anestesia política,
pão e circo, um espetáculo de violência que mantinha o povo distraído e o império em silêncio. Você sente o contraste cruel. Para o público, era festa, uma catarse coletiva. Para os condenados, era sentença de morte inevitável. E você percebe o abismo entre governantes e governados, entre quem ordenava e quem sangrava. O Coliseu não era apenas pedra sobre pedra. Era um altar erguido sobre milhares de vidas sacrificadas para sustentar a ilusão de grandeza de Roma. E à medida que observa esse cenário, você entende que a violência de Roma não era apenas estratégia militar. Era cultura, era espetáculo, era ferramenta política. O império se alimentava do sangue que derramava, e quanto mais sangue, mais sólida parecia sua glória. Mas mesmo essa glória de crueldade não era suficiente para satisfazer Roma, porque logo o império encontraria um novo inimigo. Não um exército com lanças e espadas, mas uma fé que se recusava a curvar-se aos deuses de Roma e ao imperador. E para Roma, isso era imperdoável. Imagine caminhar pelas ruas de Roma no ano 64 depois de Cristo. O fogo consome a cidade. Labaredas lambem templos, casas, praças inteiras. O céu noturno é vermelho como sangue. As pessoas correm desesperadas, carregando crianças, gritando, chorando. E, em meio ao caos, a voz do imperador Nero ecoa: foram os cristãos. Você percebe a crueldade dessa mentira. Um incêndio provocado pela própria negligência imperial é transformado em justificativa para massacres. Milhares de homens e mulheres são presos, acusados de conspirar contra Roma. Mas o verdadeiro motivo é outro. Eles se recusaram a curvar-se ao imperador como Deus, e isso era intolerável para a arrogância romana. Imagine agora os jardins do Palácio de Nero. Mas não há flores iluminando a noite. São corpos humanos. Cristãos amarrados a postes, cobertos de óleo, incendiados vivos. O fogo que deveria iluminar festas é o fogo que consome carne e ossos. O cheiro de fumaça mistura-se ao cheiro de corpos queimados. E você entende, Roma não apenas executava, Roma transformava a execução em espetáculo. Outros são jogados às arenas. Você vê leões famintos saindo das jaulas, a multidão gritando em êxtase, crianças aplaudindo como se fosse brincadeira. Os cristãos não têm armas, não têm chance. São devorados vivos, seus gritos se perdem no rugido da multidão. O Coliseu, que já fora altar do sangue dos gladiadores, torna-se agora palco do martírio. Durante 3 séculos, seguir essa fé era assinar a própria sentença de morte. Você imagina as catacumbas subterrâneas, corredores estreitos e úmidos, cheios de ossos e inscrições tremidas, símbolos de peixes, palavras de esperança. Cada vela acesa nesses túneis era também uma promessa, a de que mesmo diante da morte, essa fé sobreviveria. Sob Domiciano, sob Trajano, sob Décio, a perseguição continuou. Reis, escravos, mulheres, crianças, ninguém estava a salvo. Alguns eram decapitados, outros crucificados, outros queimados vivos. Você sente a frieza da engrenagem romana. A lei não punia apenas crimes, punia crenças. Roma não perseguia indivíduos, perseguia ideias. Em 250 depois de Cristo, sob o imperador Décio, surge a ordem implacável. Todos os cidadãos deveriam sacrificar aos deuses romanos. Quem recusasse era considerado traidor. Você imagina a cena. Famílias inteiras diante de altares pagãos. Uns cedem, queimam incenso para salvar a vida. Outros recusam e são arrastados para a execução. Roma oferecia escolha, mas era uma escolha entre a fé e a morte. No reinado de Diocleciano, a máquina de perseguição atinge seu auge. Igrejas são destruídas, textos sagrados queimados, líderes cristãos caçados como animais.
Você caminha por ruas onde soldados romanos invadem casas, arrastam homens em correntes, estupram mulheres, arrancam crianças dos braços das mães. O medo é absoluto e ainda assim, no silêncio, a fé persiste. Você percebe a ironia cruel. Roma, que acreditava ser eterna, gastava energia e sangue para destruir uma religião nascente. Mas cada execução, cada corpo crucificado, cada mártir tornava a fé mais forte. O Coliseu, projetado para apagar esperanças, tornou-se semente de resistência. Nas praças, as execuções transformam-se em sermões sem palavras. Cristãos que caminham até a cruz ou até as feras sem gritar, sem implorar, apenas olhando para o céu. Você sente que o silêncio deles fala mais alto que qualquer grito de guerra. O público, que deveria odiá-los, começa a se perguntar: que força é essa que não teme nem a morte? Roma não entendia que o espetáculo da violência se voltava contra si mesma. Ao tentar destruir, o império revelava sua própria fragilidade. Porque enquanto Nero, Domiciano e Diocleciano celebravam mortes, o povo comum via mártires, via exemplos de coragem, de fé, de dignidade. O império que pensava calar acabava semeando a lembrança. Você caminha novamente pelas catacumbas. O silêncio é profundo, o ar pesado, mas cada parede guarda inscrições, nomes, símbolos, orações. É como se cada pedra dissesse: nós resistimos. Roma passou, os imperadores morreram, mas os túneis permanecem como testemunho de que nem o poder mais brutal consegue apagar completamente a fé. E quando, séculos depois, o cristianismo se torna a religião oficial do império, você percebe a ironia final. O mesmo império que tentou sufocar essa fé, agora se curva diante dela. O sangue derramado não apagou as vozes, apenas fertilizou o terreno de uma nova era. O horror das perseguições, porém, não deve ser esquecido. Porque nas chamas de Nero, nos rugidos do Coliseu, nas cruzes da Via Ápia, está o retrato mais cruel de Roma. Um retrato que mostra que a glória e a civilização de um império podem se erguer sobre ossos e cinzas. E você entende, com um arrepio silencioso, a mensagem desse capítulo sombrio. Roma construiu estradas, leis e aquedutos, mas também construiu cemitérios invisíveis, feitos de milhões de vozes silenciadas. A memória desses mártires e vítimas não desapareceu. Está aqui, entre as pedras, entre as ruínas, entre as sombras da história. O sol se põe sobre as ruínas de Roma e você respira fundo. Porque agora sabe que a verdadeira grandeza de uma civilização não está apenas em sua glória, mas na forma como trata os indefesos. E nesse ponto, Roma mostrou não eternidade, mas fragilidade. O império caiu, mas suas atrocidades permanecem como lição. Ao lembrar delas, você percebe: todo o poder que se ergue sobre o sangue dos inocentes carrega consigo a semente da própria ruína. Roma acreditava ser eterna, mas até impérios sangram.